Nós estamos na 10ª parte do estudo das palavras de Jesus no livro de Mateus. A 10ª parte já. E por aí vocês percebem que parece que vai demorar um pouco, né? 10ª parte, nós estamos agora ainda no capítulo 5. Vai demorar um pouco. O Senhor sabe todas as coisas, né? Ele é que vai determinar. Se ficar cansativo, a gente muda de tema e depois volta e vamos em frente. Mas vamos andando aqui com essas palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, hoje. Capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Existe uma tribo na África que inverte um pouco este versículo, por questão cultural. E porque o mais importante para eles não é o coração. O mais importante para eles é a garganta. Então, se parou de falar, não importa se o coração está batendo. Chamou, sacudiu, não sai som, não fala mais nada, sepulta. Coração está batendo? Não, já morreu, a garganta parou. Garganta não fala mais nada, não come, não desce mais nada, não morreu. Mas o coração está batendo, mas já morreu. Então tem essa cultura. E então, para nós, o coração, na nossa cultura, é o conjunto de vontade, conjunto de determinações, conjunto de consciência do que nós fazemos. Isso nós chamamos de coração para esse efeito. Mas temos que respeitar essa questão cultural. Como existe outra cultura também que não admite a questão das mãos limpas. Salmista, quem entrará no teu santo trono? Aquele que tem as mãos limpas, coração puro. Existe uma cultura que não admite mãos limpas. Mãos limpas é sinal de não trabalhar. Mãos limpas quer dizer que não botou a mão na massa, não fez nada. É uma pessoa inútil que tem as mãos limpas. Mas isso é uma cultura, não é? Nós entendemos isso perfeitamente. Não altera o sentido, apenas se respeita as colocações. E hoje nós vamos ver isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. 2 tópicos importantíssimos aqui: limpeza de coração e possibilidade de ver a Deus. Ver a Deus foi uma coisa muito desejada por muitos do passado, por muitos do Velho Testamento, ver a Deus. E do Novo Testamento também. Teve um apóstolo que disse: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Não precisa mais nada. Só queremos que tu nos mostre o Pai e nós estamos felizes, porque não tem coisa mais desejada do que ver Deus, ver o Pai. Mas Jesus disse para ele assim: mas rapaz, Filipe era o nome dele, né? Eu estou há tanto tempo com vocês, você não me viu ainda. Eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, você diz: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então isso dá a entender que nossa curiosidade de ver as coisas espirituais é muito grande. E às vezes nós
Não, nem acreditamos quando a grandeza espiritual se materializa na diminuta imagem humana e se revela como Deus para nós. Mas a verdade é que existe alguma promessa ainda para que possamos ver Deus como na verdade Ele é. Eu creio que ainda hoje existe esse desejo, né? Ainda hoje existe essa esperança de um dia poder ver o Senhor. Eu creio que isso é uma esperança salutar e que a gente possa entrar pelos caminhos que vão nos levar a ver Deus. Isso é muito importante. Só grave uma coisa: não adianta nada ver Deus e não estar com Ele, e não ficar com Ele. Mata a curiosidade, mas perde a felicidade de permanecer com Ele. Por isso que dificilmente alguém vê Deus sem que vá ficar com Ele. Dificilmente. Ele se materializou em forma de anjo, a teofania, se materializou em forma de homem, né? E isso para revelar que, na verdade, Ele quer e tem interesse de que nós o conheçamos. Mas, com tudo isso, eu volto a dizer, um dia veremos Deus como Ele é. E estaremos para sempre com Ele. Isso é que é o mais interessante. Nós vamos olhar aqui para a Bíblia com o propósito de descobrir alguma maneira, alguma forma, alguma ajuda de manter o coração limpo. Manter o coração limpo. E para isso eu queria aproveitar o que eu conheço de todos vocês, ou da maioria, que é o poder de imaginação, o poder de abstração, poder de fazer alguma coisa abstrata, entender alguma coisa abstrata para trazer uma aula. Eu queria que você entendesse uma lagoa que está em algum lugar e que tem várias entradas para essa lagoa, vários afluentes, vários riachos que entram para essa lagoa. Como seria uma forma de manter essa lagoa limpa? Manter essa lagoa o menos com a sua água, o menos contaminada possível. Uma delas, provavelmente vocês concordem, seja purificar as entradas, filtrar as entradas. Se os córregos, os riachos que jogam nessa lagoa são contaminados, são poluídos, e eu quero limpar a lagoa, então eu preciso filtrar estas águas que entram na lagoa. Evitar que esgotos, evitar que todo tipo de sujeira entre na lagoa, se eu quero mantê-la limpa. Trazendo isso para a realidade da nossa vida, nosso coração tem muitas entradas. E manter o coração limpo é muito importante. Manter o pensamento limpo, manter as emoções limpas, manter a vontade selecionada para adorar a Deus, porque quando nossas emoções não são limpas, quando nossa vontade não é purificada, nós temos desejos que não são bons, nossa mente poluída, tudo isso pode poluir nosso ser, nossa vontade, e nosso coração, que aqui é tido como nossa vida,
se torna uma vida não limpa, um coração não puro. Porque, de acordo com o que nós temos nos nossos olhos, de acordo com o que nós mandamos para nosso coração pela entrada chamada olhos, de acordo com o que nós ouvimos, de acordo com o que nós vemos, que são essas entradas da vida, nós podemos manter nossa mente, nossa vontade, nossos desejos contaminados. Então, uma forma interessante é essa. E aqui nós encontramos também que devemos buscar a obediência à palavra de Deus, pois assim purificaremos nossas almas. Uma forma bíblica de manter coração, alma, pensamento, ser, tudo é a mesma coisa. Só quero que você não se confunda que coração aqui não tem nada a ver com músculo cardíaco. Não tem nada a ver com isso. Foi tomado como exemplo só porque, para a nossa cultura, o coração é o mais importante. Mas, na verdade, o que nós devemos manter limpo mesmo, aqui, é todo o nosso ser espiritual. Todo o nosso querer. Todo o nosso pensamento. Toda a nossa expressão. Toda a nossa vontade de agir, e agir como pessoas que têm controle sobre suas ações. É isso que é manter um coração limpo na presença de Deus. E para isso, olha o que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Está na tela, ou vai para a tela, 1 de Pedro 1, 22. Esse texto aqui, eu vou ler esse aqui, depois eu vou pedir alguém para participar, para ler também aí na tela, todo mundo pode compartilhar. Mas olha só, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à palavra, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Com um coração puro. Nós purificamos nossas almas pelo Espírito. Eu não sei se o Espírito aí, na tela que vocês estão lendo, está em letra maiúscula. A primeira letra é maiúscula ou minúscula? Maiúscula. E na Bíblia de vocês, alguma Bíblia aí tem essa palavra aí com letra minúscula? Purificando vossas almas pelo Espírito. Tem alguma, esse Espírito aí com letra minúscula, a primeira letra, tem alguma? Parece que não, né? Então, dá a entender que é o Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nas regras normais do português, nas mínimas regras, nome próprio entra com letra maiúscula. E aí parece-nos claramente se tratar de um nome próprio, de uma pessoa, o Espírito Santo. Agora observe, purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, vírgula, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Observe, irmãos, que às vezes nós temos um pouquinho de hipocrisia. E o mais importante é que este pouquinho de hipocrisia não se avolume, não tome forma, não tome espaço, mas que esse pouquinho de hipocrisia seja dominado
Aí você diz assim, mas pastor, então, já que é um pouquinho de hipocrisia, por que então não tirar totalmente? Será, irmãos, que nós viveremos nesta vida com zero hipocrisia? Vamos ser sinceros. Não vamos ser hipócritas a ponto de achar que nós não temos hipocrisia. Ih, que confusão, hein? Porque negar que não tem hipocrisia já é uma hipocrisia, já é um engano, já é querer enganar. O que vai pesar aí é que grau de hipocrisia você tem. Mas que vai ter um pouquinho de hipocrisia, tem, irmão. Às vezes nós temos um sorriso hipócrita, né? Às vezes nós temos aquele sorriso assim que não... Na verdade, quando a gente vê a pessoa, a gente já se fecha. Mas como vai ter que passar por ela, e não queremos criar problemas, então a gente dá aquele sorriso. Mas isso é hipocrisia. Pode ser uma hipocrisia não muito ofensiva, como querer se projetar como perfeito perante uma pessoa que não é perfeita, que já é uma hipocrisia mais grave, querer vender a sua imagem como perfeita, quando você sabe que não é, mas você quer vender para uma pessoa a sua imagem, vende com uma certa qualidade que ela não tem, já é uma hipocrisia mais forte. Essa aí eu admito que seja mais fácil de controlar. Mas zero hipocrisia é igual fome zero. Não tem jeito, não tem jeito. Uma hora ou outra, você vai deixar transparecer isso aí. Mas isso faz parte da nossa imperfeição, que nós não vamos conseguir erradicá-la aqui nesta vida. Agora, quando chegarmos lá, não haverá nenhuma raiz de hipocrisia, nada. Quando chegarmos lá, Cristo será tudo em todos. E o reflexo de Cristo em nossa vida lá no céu nos dará uma realidade perfeita. Mas nessa vida aqui, lute para que esse pouquinho não domine. Um pouquinho de ira. Mas pastor, tem que ter um pouquinho de ira. Tem que ter, não. Não tem que ter, mas tem. Mas tem. E a Bíblia é tão clara que ela diz assim: ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então veja que a Bíblia nos dá muita ajuda, para que a gente não fique mergulhados na hipocrisia, achando que nós somos perfeitos e tudo, só porque estamos numa fase boa da fé, estamos melhores, superamos algumas crises e estamos bem, por isso acharmos que somos perfeitos. Não é verdade. Mas é importante que tenhamos um amor não fingido. A maior hipocrisia, a maior expressão de hipocrisia é o fingimento. Fingimento, irmão, é uma coisa tão difícil de entender, porque o fingido, é sério essa questão. Fingido, você não consegue entender quando ele está certo, quando não está, porque tem gente que é pós-graduado em fingimento. Finge que só vendo. Finge que está tudo bem, quando na verdade não está bem. Finge que ama, quando na verdade não ama. Fala bem na presença e bem mal na ausência. Isso tudo é fingimento, isso tudo é hipocrisia. Mas a gente precisa fortalecer, né, para melhorar sobre isso. E já é um motivo de oração. Senhor, me ajuda a dominar. Senhor, me ajuda a não deixar
que esse vírus que está em mim tome forma muito dominante. Sabia que nós já carregamos conosco alguns vírus problemáticos para a nossa saúde? Segundo os médicos, tem algumas doenças que a gente já tem o vírus dela com a gente permanentemente. É só questão de desenvolver ou não desenvolver. Mas eles existem já. Estão aí, no corpo. Não tem como ficar sem eles. O que pode acontecer é dominar. Não sei se ainda existe, mas o pessoal da área de saúde, que são bem mais esclarecidos do que eu, ainda existe a prática de dar a vacina BCG. É BCG para a criança quando nasce? Quem é da área ainda? Existe isso? BCG? E o menino que toma BCG é porque ele está doente, já nasce doente? Ou toda criança tem que tomar? Parece-me, não estou falando com segurança, porque eu não domino a área, mas parece que essa vacina, essa BCG, é para não deixar que um vírus natural da tuberculose ou coisa que o valha, tome forma. Por isso que já sai dali vacinado com isso. Então eu creio que essas mensagens, como essa de hoje, e toda terça-feira, alguma delas pode servir para nós como uma vacina, como uma prevenção. Porque já imaginou, irmão, se todos nós, na hora de uma tentação, na hora de uma decisão, tivéssemos a ação do Espírito para nos fazer lembrar as coisas boas que temos na Bíblia e que aprendemos nas nossas reflexões na igreja? Seria tão bom que na hora que nós fôssemos ter aquela vontade de pagar no trânsito o insulto com o mesmo insulto, me cortou, quase que eu bati. Né? Vou te mostrar como é que corta. Próxima curva eu te pego. Próxima curva eu vou passar por você e vou jogar meu fundo do meu carro para você ver o que você fez comigo lá atrás. Irmãos, esse desejo parece que ele está dentro de todos nós. E aí a gente vai com essa vontade de fazer isso, e antes de chegar, uma vozinha fala dentro de nós assim: Dernival, você está crucificado com Cristo. Não adianta espernear. Aí a gente murcha. E a gente fica com uma vergonha. Você está dizendo, pastor, o senhor está falando muito de segurança disso. O senhor fez isso? Não é que eu fiz? Não é que me cortaram ali perto do cemitério? Logo aonde, meu Deus? Perto do cemitério. E me deu uma vontade de fazer a mesma coisa, porque o corte foi tão desnecessário, e a pessoa não estava nem com essa pressa toda, porque cortou e não foi embora. Eu digo, você me cortou só para provar que... Pois eu vou te mostrar que meu carro também é forte. Mas antes de eu consumar esse fato, Dernival, você está crucificado com Cristo. Diga amém. Então, deixe isso para lá. Irmãos, todos nós temos problemas. E a maior hipocrisia é achar que não temos problema. Então, vamos ter cuidado e vamos procurar ver se é possível amar uns aos outros. Amai-vos ardentemente. Meu Deus do céu. Amor ardentemente. Amai ardentemente uns aos outros. Esse amor ardentemente aqui é de marido para mulher, de mulher para marido. É mais ou menos isso? O texto está dando essa ideia?
Vocês que são mais exegetas do que eu, não tem nada a ver. Não é aquele amor, amor apaixonado, ardente. Quando eu vi, arriei dos quatro. Não, não é isso não. Amor ardentemente aqui não tem nada a ver com essa cegueira obstinada da paixão. Amor ardentemente é o amor que nós devemos ao nosso irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo. A ponto de que se o nosso irmão estiver necessitando de alguma coisa, nós estarmos prontos para facilitar a vida dele dentro da nossa possibilidade, sem lançar em rosto, sem nenhum ressentimento por falhas lá atrás, mas está pronto. Amor ardentemente é partir o pão. Jonas e Davi é um exemplo. Amor ardentemente é uma declaração e uma ação. Você já imaginou alguém que passa por alguém, por outrem, reconhece que essa pessoa está precisando de um socorro, que você tem possibilidade, condições de ajudar, e você faz de conta que não conhece aquela pessoa, e se justifica com a expressão, não posso parar para ajudá-la, porque pode ser que ao parar, um humilhante me atinja. Então, entre correr risco de ser assaltado e passar pelo irmão que está precisando de uma ajuda ou de um apoio, eu prefiro passar e deixar ele do que ajudar. Irmão, o amor ardentemente corre risco. A gente, quando ama ardentemente, não examina todas as possibilidades do risco. A gente faz alguma coisa por alguém, mesmo que vamos perder alguma coisa do que nós já temos. Mais ou menos o amor ardente está expresso na parábola de Jesus com o samaritano. Amor ardente requer renúncia, requer dedicação, requer algo de si. O homem que passou e viu o judeu, descia de Jerusalém, o que passou, viu aquela pessoa e teve uma íntima compaixão. Essa íntima compaixão é um amor ardente. Os outros olharam assim, tinham títulos e tudo, mas não fizeram nada. Mas aquele que quis expressar o amor ardente, gastou do seu dinheiro, gastou do seu tempo, caminhou a pé, não sei quanto tempo. Enquanto ele não tinha visto o ferido, ele estava montado na cavalgadura dele. Mas quando ele o viu, ele desceu do seu animal, pegou o ferido, fez os curativos, tirou do seu azeite, do seu vinho próprio para fazer limpeza de feridas, untou-lhe as feridas, pegou o doente, botou no animal que ele havia montado e foi andando a pé, puxando o cavalo, ou sei se cavalo ou jumento, não sei, levando o ferido que ele não sabia quem era e não conhecia. Mas ele amou aquela pessoa. Quem ama tem que dar alguma coisa de si. Ah, como eu te amo. Já pensou? O que adianta dizer eu te amo, meu irmão? Eu te amo, minha irmã. A barriga da pessoa que eu digo que é minha amada ou meu amado está quase tocando no espinhaço, faz 2 dias que não come nada. Eu te amo, meu irmão. Vai embora logo que está na hora do meu almoço. Que coisa, hein? Que amor vago. Que amor que não parte o pão.
Que amor terrível esse. Que amor que tem prazer em difundir a ficha negativa do outro. A pessoa muda de igreja justamente porque já teve um problema e tem uma dificuldade às vezes de consertar aquele problema, dá uma amenizada, pede perdão e tal, mas aquilo está muito forte para ele conviver. Aí ele muda de igreja. Às vezes acontece isso. Não estou dizendo que essa é uma linha correta de se fazer, mas a pessoa, às vezes, depois de se arrumar, pedir perdão e tudo, resolve dar um tempo e ir para um lugar onde ninguém o conhece, que ninguém sabe daquele problema, para tentar se soerguer. Mas como o mundo é pequeno, quando ele entra naquela nova igreja, primeira pessoa que ele vê é uma conhecida dele lá da outra igreja, que conhece tudo da vida dele, ou dela. E ele percebe exatamente que ela deu um cutucado na vizinha do lado e disse: depois eu te conto umas coisas daquele irmão. Aquele ali eu conheço, ó. Eu congreguei com ele há 10 anos atrás. Eu não sei se ele mudou, mas aquele sujeito, aquela fulana, tem uma ficha terrível. Depois eu te conto. Quando terminar o culto, eu te conto. Isso acontece no meio do culto. Isso também é hipocrisia. Isso também é problema que suja a nossa alma e que fere nosso amor pelo irmão. É tão difícil, né, irmão, guardar essas coisas todas. É tão difícil. Mas isso tudo junto vai nos dando substância espiritual, firmeza espiritual, e a gente vai vencendo. Não é que começou o ano aqui, e nós já estamos chegando já quase que no último trimestre do ano, estamos aí vencendo pela graça de Deus, já se preparando para entrar em 2020. Meu Senhor, quando era 1968 que falava 2020, eu tomava um susto, eu digo, não, vai demorar muito. E está chegando. Os limpos de coração, ou os de coração limpo, são os que recebem a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é esse filtro que se coloca na entrada da lagoa que eu falei no início, para manter limpo. A palavra de Deus diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então a gente precisa ter cuidado com essas entradas, né? Então, coração limpo são os que recebem a palavra. A palavra é esse filtro que se interpõe. Por causa da palavra, nós tiramos os olhos. Por causa da palavra, nós bloqueamos os ouvidos. Você diz, pastor, dificilmente, porque olho e ouvido não tem cerca. Quando eu penso que não, já ouvi o que eu não queria. E quando eu penso que não, já vi o que eu não queria. Mas, irmão, existe o ver e o contemplar. Existe o ouvir e o absolver. Então, a gente precisa filtrar isto com a palavra de Deus para manter nossa vida de forma estável, tolerável, sem excesso de hipocrisia e com pureza de coração que nos mantenha como servos do Senhor, de acordo com a Bíblia. João 15:3. Lê aí, pastor Euram, por favor. João 15:3. O que recebe a palavra de Deus é a forma de manter corações limpos. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está vendo? Jesus falou isso para os seus discípulos. Vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Por isso que crente não pode fugir da doutrina, do ensino da palavra, não pode. Ah, mas faz tanto tempo que eu venho a culto de doutrina, meu Deus, faz tanto tempo. Quando será que eu vou parar de ter que ouvir falar em doutrina e ensino? Meu irmão, duas coisas eu te garanto que não haverá no céu. Culto de doutrina não haverá no céu. E culto de oração também não tem no céu. Você diz, não tem não, no céu não tem culto de oração? Ah, mas o que eu mais queria no céu era orar. Ô, irmão, tu é hipócrita, né? Se tu quer orar, por que tu não ora aqui? Elias. Tu é tão hipócrita como Elias. Elias dizia, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Quando chegou o bilhetezinho da mulher dizendo, vou te matar ainda hoje. Ele diz, o quê? Vazou, sumiu. Então, às vezes, nós nos confundimos assim, com esses comportamentos, mas vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, que nos limpe é a palavra. Não adianta. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus tira toda a noda do nosso coração. A palavra de Deus muda a nossa índole. Você sabia que de acordo com nossa família, de acordo com o nosso lugar onde nascemos, nós temos um ranço? Um ranço. Tem gente que é mau e bota a culpa no lugar onde nasceu. Mas, na verdade, o lugar onde ele nasceu é ruim por causa da prática dele lá, dos que nasceram lá. A má fama do lugar é por causa dos maus hábitos e atos das pessoas que nasceram lá. Porque o lugar em si não tem problema. Não tem problema. Mas tem famílias que criam um ranço de ofensa que passa de pai para filho. E aí eu me torno um pouco incoerente e vou para o meu Nordeste. Lá tem esses problemas. Mas não é culpa do Nordeste, não é culpa do Norte, não é culpa do Sul. É culpa das histórias de pessoas lá. Por quê? A cerca da fazenda passa aqui. Alguém inadvertidamente ou propositadamente chegou a cerca para cá, 50 centímetros. E pronto. E aí agora, que luta para fazer voltar para o lugar. Chama todo tipo de agrimensores para medir e tal, e fazer a cubagem de acordo com a Escritura. Realmente, a sua terra é 50 centímetros para lá. Fulano puxou para cá. E quem disse que vai resolver isso? Não resolve. Quando o menino cresce, o pai chama ele e diz, meu filho, esses miseráveis aqui do lado direito, empurraram a cerca deles para cá 30 centímetros, 1 metro, meio metro. E durante toda a margem da nossa fazenda, eles roubaram 50 centímetros da nossa terra. Já morreram 2 de cada lado. E não conseguimos. E eu estou lhe mostrando, porque quando você assumir, lute por isso. Não aceite essa cerca aqui. É uma questão de honra nossa. Lute para que nessa cerca nossa volte para o lugar que era. E aí pronto. Quando um diz isso mesmo para ambos os lados. Quando os 2 filhos se tornam maiores, ó a briga começando de novo. Ó mais mortes surgindo. E isso se arrasta, ó, por muitos e muitos anos,
essa história. Justamente porque a palavra não age no coração das pessoas para aceitar perdas. Porque, irmãos, se ninguém aceitar a perda, se ninguém engolir a bucha, não acaba a confusão. Alguém tem que assumir, alguém tem que pagar o ônus. Como? Então, quando se um não quiser, dois nunca vão brigar, é o que o pastor disse. Então, essa é uma realidade. Alguém tem que assumir para encerrar a questão. E é a palavra de Deus que nos dá essas orientações, que nos limpa, que nos faz botar para fora as coisas que nos impedem de ser verdadeiramente cristãos. Qual a finalidade do mandamento cristão? Qual o propósito? O mandamento cristão é para quê na nossa vida? 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O mandamento de Deus, a finalidade dele é isso. É que nós tenhamos um coração puro, que nós tenhamos uma boa consciência e que tenhamos um amor não fingido. É isso aí. O mandamento se resume nisso. Se lembra que Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Aí quando ele diz um novo mandamento vos dou, a gente pensa que ele vai falar de uma coisa nova. Mas ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Né? Não é isso? Que vos ameis uns aos outros. Olha, mas esse mandamento já não era um mandamento novo. Ele já tinha falado sobre o amor ao próximo na parábola do samaritano. Ele já tinha falado sobre isso. Mas agora ele renova, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então o amor, ou o mandamento de Deus para a nossa vida, é para que tenhamos amor uns pelos outros. E às vezes nós nos equivocamos e pensamos que uma igreja abençoada, uma igreja tida como igreja que representa os céus. Eu não posso falar nome de igreja, porque se eu falar igreja de Deus, vão pensar que eu estou falando da igreja que está ali. Se eu falar a igreja universal, alguém vai pensar que eu estou me referindo a alguma denominação. Não. Note bem, o mandamento sincero de Jesus para a sua igreja, igreja aqui com I maiúsculo, sem nenhuma determinação de igreja local, mas o mandamento que ele disse, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se quê? Se vos amardes uns aos outros, o mundo conhecerá que sois meus discípulos. Então é isso, irmãos. Agora, amar uns aos outros, sem hipocrisia, é nosso desejo, nosso alvo, e a gente tem que lutar por isso. Existe um propósito pelo qual Cristo se entregou pela igreja. Queria ler esse texto, são 3 versículos, Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. É um texto muito usado para casamento, para relacionamento conjugal, mas eu não vou abordar por esse ângulo. Vós, maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tem alguma Bíblia que troca a palavra ruga por outra palavra? Alguma Bíblia aí que... Examine sua Bíblia aí. Se tiver, me ajude e coopere. Sem mácula nem ruga. O que diz a sua? É o versículo 5, capítulo 5, verso 27. Todo mundo é a mesma coisa? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Todo mundo é isso? Alguém falou aí? Sem defeito? Sem defeito? Tem isso ou não tem, gente? Me ajudem. Sem defeito. É melhor, né? Sem ruga. Já vai que os irmãos que já estão na minha turma aí, que para fazer a barba tem que estar esticando o couro, senão a gilete não alcança, está igual o maracujá de gaveta. Vai que você diz assim, a igreja sem ruga, eu estou todo enrugado. Não, irmão, não é isso não. Defeitos propositados, coisas que podem ser corrigidas. O Senhor usou a palavra para santificar a sua igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos transforma. Às vezes muitas pessoas não querem ser limpos pela palavra, porque não querem ser contrariadas. Sabe como é que a palavra limpa? O povo não gosta muito dessas minhas comparações. Mas a palavra limpa batendo. É batendo. Pastor, não dá para ser... Tem um produto aí que não precisa nem esfregar, só passa. Não dá para limpar sem bater, não? Bom, pode até ser que dê, mas, de um modo geral, limpa batendo. Limpa batendo. Lá na Bahia, eu acho que na Paraíba também, no Maranhão também, Goiás também, Goiás eu tenho certeza. Pega a ponta do que eles chamam até de casqueiro, que é a casca que tira da madeira, aquela casca grossa da bigota, bota lá e pega o pano e bate, põe no sabão e bate de novo. E tem aquelas mais habilitadas que joga no ar, troca de ponta e bate. Para limpar. Aí fica achando que é coisa arcaica, compra uma máquina de lavar. Aí chega lá na máquina de lavar, a máquina está tucu. 3 passos, batendo, batendo para limpar a roupa. Irmão, se a palavra está te batendo, dá glória a Deus que ela está te limpando. E se batendo a palavra não limpa, é uma noda muito forte que não limpa, não te assuste, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas não foge, não. Não foge. É interesse do Senhor. Último tópico. Existe uma promessa que os salvos verão a glória de Deus.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Parece um pouco vazia essa declaração. Mas o que adianta ver a Deus? Só ver e continuar do mesmo jeito que eu estou? Isso não é mais uma sede de curiosidade? Eu vou ser beneficiado em quê? Em ver a Deus? Irmão, se conforme com algumas declarações. Por exemplo, ninguém verá a Deus se não for para morar com Ele. Ninguém verá a Deus depois dirá, tchauzinho Deus, já te vi, isso que eu queria. Não, Deus não vai matar a sua curiosidade. Se você pretende vê-lo, se prepare para morar com Ele. Vamos ver o texto bíblico aqui, Apocalipse, capítulo 22. Vai até o 22, verso 1 até o 5. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar, na sua Bíblia ou no telão. E mostrou-me o rio, puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas, nas testas daqueles que veem o rosto de Deus, estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre com Ele. Viu a Deus? Ficou com Ele para sempre. E essa é a nossa maior felicidade. É a nossa maior felicidade. Porque o gênero humano não tem condição de ver a Deus e permanecer. Olha, Moisés ficou uns dias com Deus no monte. Quantos dias foram? 40 ou 30 dias? Quantos foram? 40 dias. Quando Moisés desceu do monte, o povo não podia olhar para Moisés. Moisés estava no corpo físico ainda. Mas o povo não podia olhar, porque tinha um brilho no rosto de Moisés. Aí o povo precisava botar um véu. Quem pode me ajudar? O povo botava o véu no rosto deles ou no rosto de Moisés, para poder olhar para eles? Se vocês não tiverem essa informação, como eu também não tenho ainda, não busquei, é bom a gente pesquisar. Moisés que colocava um rosto. Ah, muito bom. Moisés colocava um véu no rosto dele para permitir que o povo pudesse olhar para ele. Isso Moisés, que não estava totalmente transformado. Tinha seus problemas ainda. Era um Moisés ainda humano. Não era aquele Moisés que apareceu quando Jesus estava no Monte Tabor. Não era aquele Moisés transfigurado em um corpo glorioso. Não, era o Moisés ainda humano. Mas já estava com uma glória tremenda só porque ficou perto de Deus. Agora imagine olhar para o próprio Deus
com esses olhos nossos? Não tem condição, irmãos. Não tem condições. Às vezes nós pedimos coisas que não sabemos o que pedimos. O Filipe queria ver Deus. E queria só ver e pronto. Nem queria ir estar com ele, não queria mais nada. Ele mesmo disse: mostra-nos o Pai e basta. Só o que nós queremos é isso. Nós não sabemos o que pedimos. O interesse de Deus não é se mostrar para nós e pronto. O interesse de Deus é que quando nós o vermos, fiquemos com Ele para sempre. E num lugar como está descrito aqui por João na ilha de Patmos, um lugar de glória, um lugar onde não haverá maldição, um lugar onde não haverá nenhuma condenação, um lugar onde a imperfeição foi varrida, um lugar onde nós teremos todos a glória de Cristo em nós. A glória de Cristo em nós. Aqui nós somos tão diferentes uns dos outros, né, irmãos? Tão diferentes. Uns têm, outros não têm. E às vezes nós nos alegamos muito porque tem uns que não têm mais do que outros que também não têm. Mas naquele lugar, naquele dia, não haverá essas diferenças. Seremos todos representantes da glória de Deus. E a glória de Deus flui em nós. Né? A glória de Deus flui em nós. Faça isso, meu irmão. Valorize a palavra de Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar aqui para ter condição de ficar junto lá no céu para sempre. Porque se não conseguir ficar esse pouquinho de tempo aqui com seu irmão, 80 anos, se não conseguir conviver com seu irmão 80 anos, meu irmão, você já conviveu comigo quase 40, 34 anos, para 80 ainda falta muita coisa. 80 é o limite da nossa vida. A Bíblia diz que muitos, por sua robustez, chegam a 80. O que passa disso é canseiro e enfado. Enquanto nós estamos com a vida de qualidade de relacionamento, se você não conseguir viver em harmonia com seu irmão pelo menos 80 anos, como vai ser na eternidade, hein? Como será na eternidade? Então, ensaie aqui o convívio, suporte seu irmão, suporte sua irmã, peça perdão, não corte e volta para não falar com seu irmão, fale. Ih, pastor, o senhor não conhece aquela pessoa, já tentei falar tantas vezes com ela, mas é só começar a falar, explode. Então arruma um estupim. Se está explodindo rápido é porque o estupim está curto. Tenha mais tolerância. Que tal dar um presente? Que tal chamar na sua casa para comer um frango caipira com piqui? Enquanto rói o piqui, quem sabe a amizade volta. Eu acho que tem gente que está pensando assim, se eu chamar, eu não vou dizer para essa pessoa que no caroço de piqui tem espinho. Vou deixar. Estou brincando. Faça isso, irmão. Procure quebrar a barreira. Você nunca falou com o irmão? Como você vai conseguir? Você corta a volta. Eu sempre achei aquele irmão muito pedante. Por isso que meu espírito não bate com o dele. Irmão, esse negócio de espírito bater com o espírito não é coisa de cristão, não. Se o espírito está tritando um com o outro, é porque está faltando azeite. Está ferro com ferro. Bota uma camada de óleo que vai ficar tudo macio.
E você vai conseguir se relacionar bem com seu irmão. E a igreja será uma demonstração de povo de Deus. Deus nos ajude.